Bom, então esses foram os nossos dois primeiros campos, tá? A gente tem mais dois campos aqui, que é telefone e site, tá? Olha só, o telefone e o site, eles vão ser campos de texto também, tá? O telefone, às vezes as pessoas colocam um type number, tá? Existe também o type tel, tá? De telefone. Deixa eu só mostrar para você. Então, o que eu fiz aqui? Eu repliquei agora essa mesma div de 6 colunas, né? Dentro da mesma row, não precisa criar outra row, tá? Eu vou fazer o seguinte. Esse aqui é para e-mail, tá? Ficou errado aqui, esse label. Corrigindo, tá? Agora sim, tudo certo. E-mail tá errado aqui também, e-mail. O ID, embora a gente não vá usar ele, vamos fazer certinho, né? Tá, agora esse aqui vai ser então o telefone, tá? Então vamos substituir aqui, telefone, aqui também vai ser telefone. E aqui no texto mesmo, telefone. Olha só, aqui no type eu posso colocar tel, tá? É um dos types que funciona. E aí se eu atualizar agora, tá aqui telefone e tal. E aí, o que acontece? Ele aceita texto, tá? Não é porque eu coloquei tel que ele vai aceitar só números. Aí, geralmente, o que o pessoal faz? O pessoal faz o seguinte, eles vêm aqui e colocam, não, eu quero só números, então eu vou colocar do type number. O type number, ele fica meio esquisito, quer ver? Ele cria essa setinha aqui, ó, tá vendo? Que é como se fosse para você colocar... falar se o número vai para cima, para baixo, ele aceita números negativos também. E aí, se eu tentar digitar texto, não digita. Se eu tentar digitar números, digita, tá? Então, type number pode ser um jeito, sim. O que é o... Não é exatamente o mais correto, mas é talvez o melhor a se fazer. É você ou usar text ou usar tel mesmo, tá? E você usar JavaScript para falar que você quer só números, tá? Então você faria... Eu não sei se você se lembra, na nossa aula onde a gente fez validação de campos, lembra que a gente usou um regex, tá? Então a gente tem vários códigos daquele de regex e a gente pode usar um código daquele então para falar, ó, nesse campo aqui só vai números e a gente usa JavaScript para isso e é o que a gente vai fazer mais para frente quando a gente for fazer a parte de validação aqui do form, tá? Por enquanto a gente está fazendo só a marcação dele. Belezinha, então eu vou manter tel aqui. E por enquanto é isso mesmo, tá? E aí se eu atualizar aqui então, tudo certinho, ele vai aceitar texto, mas depois a gente vai mexer nisso aqui com JavaScript. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um margin bottom em cada field desse, tá? Então vai ser aqui JL mar bottom de 15 pixels. Isso mesmo, JL mar bottom 15 pixels, tá? E eu vou copiar aqui e vou colocar nos outros também. Beleza. Vou atualizar e ver se ele adicionou a margem. Adicionou. Tranquilo. Legal. Tá bem similar mesmo. Acho que a gente precisa dar uma margem aqui do header para baixo, mas daqui a pouco a gente faz isso. Tá? Vamos fazer o último campo aqui de coluna, né? Que é o campo de site, que vai ser um campo de texto mesmo, normal. Então vai ser um text field mesmo. Só que ele é for site, né, o label dele. Aqui vai ser então text. E aqui vai ser site. E aqui vai ser o ID JL site. Beleza. E com isso a gente meio que finaliza os nossos 4 campos aqui. Tal. Se a gente olhar o nosso design, tá bem similar, bem parecido mesmo. Tá praticamente igual. Até a largura aqui, a gente colocou 800 e tal. Então tá tudo certinho, né? Tudo belezinha. Legal. A única coisa que tá diferente é isso aqui, que eu quis deixar uma corzinha aqui e depois a gente vai trocar esse ícone aqui, mas a gente vai fazer isso mais pra frente, tá? Legal. Pra finalizar, a gente precisa fazer aquele último campo aqui embaixo, tá? Vou copiar esse texto aqui já. E aí, aquele campo é um text area, tá? Então a gente vai criar uma nova row agora, tá? Então a gente não vai fazer dentro dessa. A gente até pode fazer dentro dela, vai... vamos fazer dentro dela e o que a gente vai fazer então? Só criar mais uma coluna, div class call sm 12 e aí no call md a gente passa 12 também para ela ocupar a largura total. E aí então aqui a gente faz o que? Um text
area, tá? E o nosso text area, a gente vai fazer o seguinte, a gente só vai passar um ID. Eu vou chamar JL mensagem, tá? Vou deixar em português mesmo, JL mensagem. E o class vai ser então JL text area, tudo junto. Beleza. E esse aqui ele não é self-closing tag igual o input, tá? Ele tem uma tag de fechamento. Por quê? Não sei, tá? O nosso text area, ele tem algumas propriedades aqui que a gente pode definir. Quer ver? Deixa eu olhar aqui para você no MDN text area, tá? Ele tem um atributo que ele deixa você definir quantas linhas ele vai ter na vertical e quantas colunas também, tá vendo? Rows e calls, tá? A gente vai usar só rows, mas a gente também pode definir isso arbitrariamente no CSS. Eu vou fazer aqui usando o atributo, tá? Rows. Eu vou colocar 3 rows, tá? Mas a gente poderia definir isso aqui também no nosso CSS. Mas vamos manter aqui no atributo. E aí, beleza. 3 rows ficou desse tamanho. E não ficou muito grande. Vou colocar mais rows aqui, vai. Eu vou colocar 8. Tá vendo que já aumentou? Beleza. Vamos formatar o CSS dela agora, tá? Então, para formatar o CSS vai ser assim, ó. JL text area. Aqui vai rolar o seguinte, eu vou colocar embaixo do text field e a gente vai reaproveitar código também. Então, eu vou colocar uma vírgula aqui no text field, vou falar JL text area. Qual que é o problema de eu deixar desse jeito que está aqui? O nosso text area vai ficar com a altura de 45, quer ver? Vou atualizar aqui. E olha o que acontece, ele fica do mesmo tamanho de um input field, mesmo a gente passando as rows aqui, tá? Elas são suprimidas pelo CSS. Então, como que a gente resolve isso? Eu vou tirar o height daqui. Então, eles ainda vão continuar compartilhando todas as outras propriedades, menos a altura. Então, beleza. E agora, o que eu faço? Eu repito de novo. E tem que ser embaixo, tá? Não pode ser antes. Na verdade, talvez até poderia ser antes nesse caso. Mas eu faço na hierarquia, faço embaixo. Eu repito JL field. E aí sim, agora eu passo só height 45 pixels. Beleza. E para o nosso text area, eu posso simplesmente não passar nada, tá? E ele vai assumir as 8 rows. Legal? Belezinha. Bom, para dar uma melhoradinha nesse espaçamento aqui, tá? Eu vou colocar... Deixa eu só ver aqui nas nossas classes utilitárias. A gente não tem de 30, né? A gente fez só de 15. Beleza. Bom, o que eu vou fazer então? Eu vou colocar Eu poderia fazer lá todas as classes com 30 de espaçamento, mas eu vou fazer o seguinte, aqui no nosso... como é o nosso último campo, né? Ao invés de eu colocar margin bottom, eu vou colocar margin top de 15, tá? E ele vai dar uma compensada nesse espaçamento aqui e ficar com 30. E aí ficou espaçadinho, bonitinho. Legal? Bom, a última coisa que a gente precisa fazer é o nosso botão, tá? E o nosso botão é o seguinte, a gente já tem as nossas classes de botão. Faltou o label, né? Deixa eu colocar o label aqui. Então vai ser aqui, label for mensagem. E a gente também não colocou o name ali. Vou colocar mensagem. Vamos colocar o name aqui, né? Mensagem. Belezinha. Tá. E aí, a gente vai colocar a class, né, do texto, JL text light. Beleza. E agora a gente coloca aquela frase aqui. Legal. Bom, tendo feito isso, eu acho que resolveu. Certinho. Beleza. Agora, a gente vai fazer o botão. E o botão, olha só, tem uma coisa que a gente não fez ainda, que esse botão está blocado, ele está ocupando 100% da largura aqui, tá? Como que a gente faz isso? Bom, a gente pode criar mais uma classe de botão, uma classe auxiliar, tá?
E a gente vai chamar de JLBTN block, tá? E fazendo isso, ele vai já significar que ele vai ocupar, a gente vai passar a propriedade, lógico, para ele ocupar 100% da largura. Então eu vou colocar bem aqui, ó, antes de começar os tamanhos, tá? Vou colocar JLBTN block. E aí eu vou falar que ao invés de display table, ele vai sobrescrever aquele display table e vai ser display block. E aí então a gente vai agora criar a nossa div do botão, né? E aí como que a gente faz isso? Bom, pra gente alinhar ele à direita, como está aqui no nosso layout todo aqui, e a coluna inteira, o Bootstrap ele já dá umas propriedades de Flexbox pra gente, tá? Então se a gente olhar aqui, ó, nas propriedades do Grid System dele, na parte aqui de organizar as colunas, ele dá um monte de propriedades aqui pra gente, de classes prontas, né? E a gente vai usar o Justify Content, tá? E o que acontece? Quando a gente tem uma row no Bootstrap, ela já assume que ela é o container, que ela é o display flex. Se fosse numa div comum, a gente teria que passar o deflex, que seria tipo display flex. Como a gente vai fazer aqui agora numa row, a gente vai fazer uma row nova, tá? Então olha só, todos esses campos estão dentro dessa row aqui, certo? Ela termina aqui, ó. Ela termina aqui. Agora, só para a gente fazer o nosso último botão aqui, a gente vai fazer uma nova row. Então vai ser div class row. Essa row, então, ela já é display flex, certo? A gente vai fazer o nosso button aqui dentro. Então ele vai receber as classes de botão que a gente já criou, né? JLBTN. JLBTN, ele vai ser do tamanho nosso large, né? 45 pixels de altura. E ele vai ser o JLBTN green, tá? E ele também vai ser a classe que a gente acabou de criar agora há pouco, que é o JLBTN block, tá? Só que o que acontece? A gente precisa colocar ele dentro de uma div. Ah, e ele tem o texto enviar, né? Enviar, isso, belezinha. Bom, e o que acontece? Esse botão ele tem que estar dentro de uma coluna de 6 colunas, né? De uma div de 6 colunas para ficar alinhado com essas aqui. E a gente precisa jogar essas 6 colunas, né, do Bootstrap Grid System para a direita. Então, como que a gente faz? Primeiro a gente cria a div class sm. Na verdade, no sm vai ser call, né? Call sm 12. Então, no sm vai ser 12 e call MD, aí no MD vai ser 6. Beleza. E agora sim a gente coloca o nosso botão aqui dentro. Legal. E agora, se eu atualizar lá no nosso navegador, como que vai estar isso? Olha só, primeiro que eu fiz alguma coisa de errado aqui, deixa eu corrigir, tá? Então, deixa eu ver essa row aqui. Vou recortar de novo para ver o que eu fiz de errado. Deixa eu atualizar aqui. Ah, tá duplicado aqui, ó. Eu não sei por que hora que eu dupliquei isso aqui. Deixa eu deletar. Agora sim. Beleza. Bom, vou atualizar aqui agora. Tá, legal. O nosso botão ele não ficou blocado, tá? Deixa eu ver o que JLBTN block. JLBTN block. Deixa eu inspecionar aqui. Ele tá display block, mas por algum motivo ele não tá ocupando 100% da largura das 6 colunas. Porque também não tá pegando 6 colunas, tá? Call SM 12, call MD 6. Por que não está? Ah, tá, tudo bem. Bom, tá errado aqui porque eu estou dentro da row, tá? Da row anterior. Eu acabei fazendo uma grande confusãozinha aqui, né? Vamos lá. Bom, tá, essa row, ela termina aqui. Então agora eu vou colar o nosso botão aqui embaixo. Vou salvar, né? Atualizar. Bom, belezinha. E agora como que eu faço para jogar esse botão lá para a direita, tá? Como a nossa row recebe várias propriedades de flex, né? Porque ela já é como se fosse uma display flex, toda row do Bootstrap Grid é um display flex. Então eu vou colocar aqui, ó, uma propriedade que tem uma classe, né, do Bootstrap,
justify content, e aí eu falo que é end, tá? Para jogar lá pro final. Se eu atualizar, beleza, foi pro final, ele tá meio centralizado ali, por quê? Olha só, deixa eu inspecionar aqui. Ele tá 6 colunas, mas como ele não ocupou a largura total, vamos fazer ele ocupar essa largura total, tá? Teoricamente, o display block já deveria fazer isso. Deixa eu procurar para ver o que está sobrescrevendo. Tá, bom, vamos passar mais uma propriedade ali no nosso display block, então, que é passar uma largura. Largura de 100%, porque como a gente quer blocado, a gente quer que fique com a largura total. Então, a gente pode simplesmente vir aqui e complementar essa classe, embora o display block deveria ter sido suficiente, mas atualiza. E agora sim, está o nosso botão exatamente como está no nosso design. A gente só precisa passar um margin bottom no nosso elemento aqui e um margin top no outro. Vamos lá, então, fazer esse complemento para a gente finalizar essa parte. Então, aqui no a nossa row, né, vai ser mar top. JL mar top 15. E na outra row aqui vai ser JL mar bottom 15. Belezinha? Bom, vou atualizar aqui agora. E beleza, estamos... deixa eu só conferir aqui. Aqui na nossa div aqui, pegou o margin top, tudo certo. Na nossa row. E na outra row também, mas por algum motivo... Tá, eu vou precisar fazer diferente aqui, ó. Ao invés de passar o margin bottom na row, eu vou ter que passar o margin bottom no field aqui embaixo, tá? Na verdade, na coluna. Então, também vem o margin bottom nessa última coluna aqui, tá? Essa aqui já tem, então eu coloquei nessa última aqui, do text area, tá? E ali tá certo. Vamos ver agora. Beleza, agora ficou o espaçamento de 30, corrigidinho. Legal? Bom, é isso para essa aula. A gente fez a marcação então do nosso formulário. E na próxima aula, então, a gente vai fazer a parte de JavaScript para fazer isso aparecer e sumir, né? Você já viu mais ou menos como fazer isso no nosso botãozinho de contato, né? É bem similar. Então a gente vai fazer de novo, só que agora para o nosso modal, beleza? E vai fazer os últimos ajustes aqui de alinhamento e tudo mais, certinho? Então beleza, te vejo na próxima aula.